Nós vamos ler Lucas 13, eu vou ler na NVT, pode ser? Por esta época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia, enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma. Mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não. E eu volto a lhes dizer: a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Então Jesus contou a seguinte parábola: um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixe-a mais um ano e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: Mulher, você está curada da sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus a tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão. Venham nesses dias para serem curados, e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu: Hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para lhes dar água? Essa mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Então Jesus disse: como que se parece o reino de Deus? Com o que eu posso compará-lo? É como a semente de mostarda que alguém plantou na horta. Ela cresce e se torna uma árvore, e os pássaros fazem ninhos em seus galhos. Disse também: com o que mais se parece o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher usa para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Jesus foi pelas cidades e povoados, ensinando ao longo do caminho em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, só alguns poucos serão salvos? Ele respondeu: Esforcem-se para que entrem pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão: Nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou em nossas ruas. E ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. E virão pessoas de toda a parte, do leste ao oeste, do norte ao sul, para ocupar seus lugares à mesa no reino de Deus. E prestem atenção, alguns últimos serão os primeiros, e alguns primeiros serão os últimos. Naquele momento, alguns fariseus lhe disseram: Vá embora daqui, pois Herodes Antipas quer matá-lo. Jesus respondeu: Vão dizer àquela raposa que continuarei a expulsar demônios e a curar hoje e amanhã, e no terceiro dia realizarei o meu propósito. Sim,
Hoje e amanhã, e depois de amanhã, devo seguir o meu caminho, pois nenhum profeta de Deus deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar os seus filhos, como galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. E agora sua casa foi abandonada, e você nunca mais me verá, até que diga: Bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém. Amém. Esse capítulo começa com uma história que envolve um personagem romano e termina com uma história que envolve um personagem romano, certo? Quem são esses dois personagens que esse capítulo começa e termina? Pode abrir o microfone agora para falar. Pilatos e Herodes, né? Tá aí, Pilatos e Herodes. São dois personagens romanos que aparecem no começo e no final do capítulo. Isso é bem interessante para a gente entender o que está no meio desse capítulo aí, tá bom? Então, como é que começa aí um grupo de pessoas falando de desgraceira, né? Falando das notícias do jornal do dia. O jornal do dia lá tinha uma notícia e Jesus comenta aquela notícia e comenta outra, que talvez fosse do jornal do dia anterior, vamos brincar assim, né? Então, o que é essa notícia do dia aí? O que eles estavam comentando? Fala mais alto, Disa, que está baixinho. Estavam comentando da mistura de sangue dos galileus, né? Ele estava comentando que alguns galileus foram oferecer sacrifício, né? E Pilatos, lembra Pilatos que lavava as mãos, né? Isso aí dá uma dica, né? Para a gente lembrar de Pilatos. Às vezes a gente só lembra de Pilatos lá conversando com Jesus, né? Mas aí tem uma referência a quem era esse Pilatos, né? E disse que ele matou as pessoas enquanto elas ofereciam sacrifício e o sangue delas se misturou com o sangue dos animais que estavam sendo sacrificados. E eles estavam assim abismados, né? Será que se eles estavam sacrificando ao Senhor, será que eles não deveriam ter sido poupados? Né? Talvez a pergunta aí como eles não questionavam a Deus, né? Os judeus não questionam a soberania de Deus. Então, eles estavam questionando o coração daqueles que estavam dando a oferta, né? Talvez nos nossos dias, com menos responsabilidade em relação a Deus, a gente pergunte, e Deus, onde que está nisso? O cara estava na igreja oferecendo sacrifício, aí vem um cara de fora, né, um romano, uma autoridade de fora, e mata de uma maneira que o próprio sangue dele se misturaram ao sangue de quem estava no altar. E o que Jesus fala aí sobre esses irmãos galileus? Ele diz que todos, se todos não se arrepender, né, que vão perecer igual, né? Ele fala sobre arrependimento aí. Mas e dos galileus, o que ele fala? Ele fala que eles realmente não estavam arrependidos, foi por isso que aconteceu isso com eles? Acho que aí envolve a questão do julgamento, né? Assim, o povo sempre quis. Esse cara tá cego, foi ele ou foi seus pais que pecaram? Então, assim, você está sempre querendo saber por que, que o outro está doente, né? Isso é pecado, tá? É pecado, né? Então, aconteceu uma catástrofe, né? A torre caiu em cima de Siloé, lá em cima das 18 pessoas, e Jesus, tá bom, vocês querem comparar esses aí que foram assassinados, os que
a torre caiu em cima. E Jesus mesmo não fez juízo de valor sobre nenhum, só falou: olha, se vocês não se arrependerem, vão morrer também. Se eles morreram, vocês vão morrer também. E o interessante, Esther, no que você falou, é isso. Eu olho para a cena e faço o valor da cena. E eu quero julgar o coração dos que foram assassinados, perdão. Eu quero julgar aqueles que foram mortos. Eu quero julgar. Por que eu sinto essa necessidade de querer julgar aqueles? Como eu me vejo, né? É exatamente como eu me vejo. Quer dizer, eu olho para mim e julgo os outros por mim mesmo, né? E eu, Esther, me vejo fazendo isso com demasiada frequência. Volto a dizer que, irmãs, não se assustem. Pelo menos a gente lê, reconhece, se arrepende. O caminho é arrependimento. Não tem jeito. O caminho é o arrependimento e confissão, porque essa é a situação na qual a gente se encontra todos os dias. É isso. Fazer isso sobre todas as pessoas. É isso. O que Jesus coloca a gente é diante da morte, né? Todos nós vamos morrer. E ninguém sabe aqui como é que vai ser a nossa morte, né? Se vai ser uma torre que vai cair, se vai ser uma morte violenta, se vai ser uma doença, né? Ninguém sabe, mas nós estamos diante da morte. E o que importa, né, é essa caminhada dos dias que eu estou até lá, né? E essa caminhada, ela tem que produzir um fruto, aí já indo para a parábola da figueira. E esses frutos, ou este fruto, tem que ser fruto de arrependimento. É aí que está o detalhe da conexão. Um fruto de arrependimento. A minha vida vai ter altos e baixos, gente, vai ter. Vai ter dias em que eu vou falar: ai, glória a Deus, a coisa está bem, eu estou feliz, e Deus foi maravilhoso, e a graça me alcançou, e, né? E vai ter dias que eu vou falar: ai, Deus se esqueceu de mim como Davi, tem misericórdia de mim, Senhor, me olha, porque não estou dando conta. E esses são os nossos dias. Mas um dia é ô glória e no outro é misericórdia. É isso aí. Aí ele fala uma coisa aí da figueira. Ele fala que essa figueira, e essa figueira aí, vamos dizer que somos todos nós, ela foi plantada no meio do vinhedo, né? Quer dizer, a gente planta uma... uma boa pergunta. Por que a gente planta uma figueira no meio de um vinhedo? Vocês sabem disso? Por que se planta uma roseira no meio de um vinhedo? A roseira eu sei, a figueira eu A não figueira sei. é o mesmo propósito. Pode falar, então, Angélica. Para que as pragas peguem nela, né? E o vinhedo fique livre, né? Às vezes, na parreira, a gente não identifica que ela está sob uma praga. Mas nas outras sim. Mas aí você planta uma árvore ou uma planta mais delicada, né? Como a figueira. Você planta uma planta que demonstra mais rapidamente a doença, porque daí você trata a uva, a doença antes da parreira ficar doente de uma maneira definitiva, né? Então, olha que interessante, é uma figueira que está sendo plantada aí, tá? E essa figueira não está dando fruto. Poxa vida, ele plantou uma figueira no meio do vinhedo e ela não está dando fruto? Vai ver que ela está doente, né? Será que ela está doente? Nós vamos ter que arrancar ela? Essa é só eu e a Angélica, as que vão beber no vinho, que sabe a história. Angélica, Eu aprendi isso num passeio. a gente se deu Aprendi isso num passeio. Toda vez que a gente vai, né, no lugar que tem a plantação de uva, eles essas histórias, gente. É interessante como a gente aprende coisa, né, nesses passeios, né? Esse cara plantou, né, esse senhor aí, mandou plantar, na verdade, essa figueira.
e essa figueira não estava dando fruto. E ele fala para o jardineiro, arranca. É muito prático esse senhor, né? Agora, e o coração do jardineiro em relação à figueira? O que demonstra esse coração desse jardineiro aí? Persistência, né? Cuidado. Tentativa. Vamos lá. Vamos fazer mais uma tentativa. Até eu li um comentário aqui que normalmente a figueira, se em 3 anos ela não dá fruto, ela não dá mais. Então estava no prazo, mas ele insistiu. Mais um pouco, né? Mais um pouco. Vamos adubar. Então, essa figueira aí, obviamente, quem é? A parreira é todo mundo, né? É o mundo todo, que foi plantado por Deus para poder produzir a vide, né? Mas, e a figueira? Somos nós? Será que nós somos essa figueira aí? Nós somos, será essa figueira? E o que nos identifica como essa figueira? O povo de Deus é a figueira? A pergunta, talvez. O povo de Jesus é a figueira? É a uva? O que nós somos? Jesus falou que ele é a figueira e nós somos os ramos, né? Não, ele é a videira, né? Mas Desculpa, a videira, perdão. nós somos. Olha, eu trocando a árvore. Olha, eu trocando a parábola, mas essa parábola. Desculpa aí. A videira e nós somos os ramos. Fala, Edna. Eu ia falar isso mesmo que a Esther falou, né? O que nos identifica é a questão dos frutos, né, que estamos dando. Eu penso dessa forma, né? Se não estamos dando fruto, né, de arrependimento, para que ficar adubando, cuidando, né? O coração é duro, não adianta, não vai mudar, né? Mas ele insistiu, não, tenha um pouquinho de paciência que a coisa vai mudar. É só ter paciência que a coisa vai mudar. Mas eu acho que é isso. É isso. E nós somos essa figueira, sim, né? Nós não podemos trocar a parábola, né? Mas nessa parábola aí, nós somos a figueira. O povo de Deus é o povo escolhido para ser referência para a parreira. Nós somos escolhidos, é sobre nós que vem primeiro a dificuldade, é sobre nós que vem a praga, vamos dizer assim, nesse sentido, né? E essa figueira no meio da parreira aí, é ela que dá o norte para o cuidador. Nós somos esse povo de referência. E sobre nós vão vir as mesmas doenças, as mesmas coisas que vão vir sobre a videira, virá sobre nós, né? Mas nós somos plantados, e nós, como igreja, somos plantados para sermos referência, né? E chega um momento em que parece, como a Edna disse, que não tem jeito não, está dando fruto, vamos arrancar fora. Quantas vezes a gente mesmo tem vontade de arrancar uns irmãos para fora? Falar assim, meu Deus do céu, não é possível, isso aí não tem mais jeito. Quantas vezes a gente já pregou, quanta gente já orou. Esse a gente já orou demais, já passou a cota, né? Mas o jardineiro que é Cristo, ele fala, não, dá mais um tempo. Vamos adubar mais um pouco essa terra, porque vai que ela dá fruto, né? E o fruto dela vem diferente, né? E o fruto aqui que Jesus está dizendo é fruto de arrependimento. Gente, é fruto de arrependimento. O povo de Deus precisa produzir frutos de arrependimento. Arrependimento, o que a Esther falou no começo é muito bacana. Arrependimento tem a ver comigo refletindo sobre a minha vida e sobre os meus atos todos os dias, né? E fruto a gente produz sempre nas estações próprias, mas a gente sempre está produzindo. E fruto de arrependimento é diário, né? Porque eu sei que eu não sou a pessoa que eu gostaria de ser, né? Eu não sou melhor do que aquele que está sendo morto aí hoje. Eu não sou melhor do que aquele que teve um diagnóstico de doença, porque eu não tive um diagnóstico de doença.
Eu não sou melhor do que o outro. Não é bênção sobre a minha vida eu estar perfeitinha. Bênção sobre a minha vida é eu estar com Jesus Cristo. Essa é a bênção da minha vida. É eu estar plantada nesse vinhedo. Isso é a bênção da minha vida. Né? Sobre mim pode vir, mas eu estou firmada nesse vinhedo e eu tenho um jardineiro que não me abandona, que mesmo às vezes eu não dando fruto, ele continua ali, ele continua cuidando, ele continua adubando, e ele está dizendo hoje, o que você precisa hoje de confessar, confessa, se arrependa, porque eu quero fazer com você, eu quero que você dê fruto, é você que tem que dar fruto, né? É sobre a sua vida. Então, essa passagem fala sobre esses frutos. E logo em seguida, vem Jesus e cura uma mulher no sábado. E aí? Aí já era demais. Curar no sábado. O sábado é sempre uma constante, né, gente? E sobre essa mulher e sobre a postura do sacerdote, do líder, né? Algumas traduções falam do príncipe da sinagoga, quer dizer, do maioral da sinagoga. Que é esse aí? Eu achei interessante essa parte, Edith, porque o líder ele não questiona Jesus, mas ele questiona a mulher, né? Acho que por ser o ponto mais frágil e porque eles estão tão espertos, né, com o questionamento de Jesus, assim, não, dessa vez eu não vou questionar Jesus, não, eu vou questionar a mulher, porque é mais fácil, porque é a parte mais frágil da situação que não terá o que me responder, né? E Jesus não pensa duas vezes, ele se intromete naquele questionamento que ele está fazendo com a mulher e mais uma vez ele sai, né, vitorioso no questionamento que foi realizado. Nossa, Edna, eu não tinha reparado nisso. Muito legal. Não tinha, legal. Porque é verdade, né? Eles já tinham sido questionados tantas vezes, eles já tinham questionado a Jesus tantas vezes, né? E aí quando ele fala, vocês vêm para ser curado no sábado, tem 6 dias para vir, por que vocês não vêm? Ele está questionando a mulher, né? Muito bom, muito legal isso. Mudou até o jeito de ver o questionamento, né? Parece que eles não estão querendo bater de frente com Jesus mais, né? Bom, e aí, que mais? Voltar ao arrependimento de novo, né? A questão da hipocrisia. A gente vive num legalismo, apontando mesmo, né, a falta de santidade dos outros, e a gente já, desde o início, estamos sendo chamadas ao arrependimento, né? Começou a leitura, já estamos sendo chamadas, e aqui novamente. E olha o que é o fruto do arrependimento, né? Uma mulher que estava possuída 18 anos por Satanás, né? E Jesus a libertou. Claro que Jesus também usou essa situação para dizer da hipocrisia deles de estar santificando mais o sábado do que a libertação, a cura. Não é justo, né? Eu libertar no sábado, como curar, como tantas outras coisas. Como você já bem disse, o sábado sempre aparece como uma questão, como se fosse a mais importante, né? O dia de guardar, em vez de fazer o bem no sábado, né? Mas o que traz muita esperança para o nosso coração é justamente isso, não importa o pecado e não importa por quanto tempo você pecou. Essa mulher estava sob o domínio de Satanás por 18 anos, e a gente vê outros exemplos na Bíblia. Jesus entrou na vida dela e a curou. Ele simplesmente chega e diz, expulsa, trata com você e acabou. Não interessa o que você fez. Eu não quero saber qual foi o pecado. Né? O preço Jesus já pagou. É muito interessante, não tem o que e não tem como, fruto de arrependimento é perdão. Isso que você falou tem muito sentido, porque é Jesus que se aproxima do pecador, né? A gente coloca um peso sobre o pecador muito grande, quando a gente diz, isso está acontecendo porque você fez, né? Ela estava possuída porque não devia prestar,
Ela, né? A gente vai colocando esse peso porque a gente é hipócrita e não quer colocar esse peso, essa responsabilidade sobre o Senhor. É a mesma coisa que eu disse lá no começo do capítulo. Eles não teriam coragem de questionar Deus. Então, eles questionaram os caras que estavam oferecendo sacrifício. É o que a Edna disse agora. Eles não tinham mais coragem de questionar Jesus, mas eles questionavam aquele que vem buscar por Jesus no sábado, buscar por cura no sábado, né? Hipócritas, né? Quantas vezes nós também somos esses hipócritas? E a gente precisa se livrar da nossa hipocrisia. Sempre que Deus nos confronta na nossa hipocrisia, pelo menos comigo é assim. Vocês podem dar o testemunho de vocês. Hein? Eu me envergonho. Eu me envergonho. Eu fico numa sem graceza. Eu falo, meu Deus, é verdade. Eu que falava tanto dos fariseus, sou uma fariseia. Ah, misericórdia, Senhor. Hipócrita, né? Bom, aí vem o reino de Deus. Tem duas alusões aí, o reino de Deus. A semente de mostarda e ao fermento. Tem toda essa bagunça. Gente, eu acho legal é que tudo isso acontece ao mesmo tempo, né? A gente ser hipócrita, a gente se arrepender, a gente produzir fruto de arrependimento. Aí tem o reino de Deus, né? É tudo... As coisas vão... O mundo vai girando dinamicamente, né? E aí, como é que Jesus... Como é que ele pode comparar? Como é que Jesus... Eu acho interessante a pergunta que Jesus faz, né? O que parece? Parece que Jesus está assim, o que parece o reino de Deus? Deixa eu tentar aqui arrumar um jeito para vocês entenderem, né? E aí ele fala da árvore de mostarda e do fermento. Vamos lá, o que vocês já ouviram falar sobre esses dois? A semente de mostarda, ela é muito pequena, né? E ao ser plantada, ela se torna algo muito visível, né? Então, assim como o fermento, né? Na verdade, você pega um fermento, ele fede ainda, né? O fermento, ele não tem... Não esse fermento aqui que vai produzindo... Mesmo esse que se produz da própria farinha, né? Ele é algo que cheira, ele é algo inexpressivo, né? Mas a importância dele naquela massa é algo fundamental, porque se você puser um fermento que não está bom, né, ele não vai produzir o efeito. Então, o fermento é aquele que faz a diferença naquela massa, né? Então, essa comparação do reino ao grão de mostarda, que é inexpressivo, mas que ao ser plantado, né, ele produz, e o fermento, que ao ser colocado onde ele tem que ser colocado, ele faz o seu efeito e aquela massa vai se multiplicando, e esse fermento que é caseiro, né, que hoje está na moda, né, que antigamente era aquela história que se produzia o fermento e dava para a vizinha, que era para a vizinha criar. Elas falavam, criou o fermento, você passa para a vizinha que é para, né, o fermento não parar de ser criado, né? Então, e essa ideia da multiplicação, né, do reino, a gente pode pensar nesse fermento que você vai criando, você não pode deixar ele morrer, porque se você não cuidar, ele também morre, aquele fermento natural que é feito, né? Então, o reino é assim, você vai produzindo na vida de outros, vai levando, vai regando como uma semente de mostarda que é ali inexpressiva, né? Eu penso sempre nessa questão da multiplicação. Gente, a Angélica faz pães, viu, gente? Por isso que ela fala com tanta autoridade, assim. Eu já ouvi dizer, Angélica, me fale se é verdade, que tem gente que tem fermento que tem mais de 200 anos. Não sei quem, mas é verdade, esse fermento vai multiplicando, né? Esse fermento que eles falam, até antigamente falavam o fermento de Cristo, que você vai dando para o vizinho, isso quando eu era pequena, eu lembro dessa história, né?
Então, não pode parar de dar, porque senão ele para de criar. Essa era a lenda, né? Mas biologicamente é verdade, porque você tira aquela quantidade e você produz novamente. Aí você tira aquela quantidade e você produz novamente. É esse fermento natural, né? Que hoje está muito na moda. Quando fala fermentação natural, é essa. A moda é essa. Porque na Eu, época de Jesus só tinha esse fermento, né? Exatamente. Depois Tinha foi mais criado nada. o sintético, né? Agora você compra aquele lá no tabletinho, compra em pó e tal, beleza, funciona perfeitamente. eu Né? me Mas essa lembro é a questão. Eu me lembro que eu fui fazer esse fermento natural, né? E ele começou a crescer e eu ficava desesperada, porque eu não tinha onde colocar mais o fermento, porque ele crescia muito, né? Porque tirava e o restinho sobrava e crescia de novo, né? Porque eu entrei numa vibe aí de fazer pão com fermentação natural. Eu entrei em desespero, porque eu não sabia o que fazer com o fermento, de tanto que ele crescia. Não é incrível? É incrível, gente. Isso fala muito sobre o reino, né? Exatamente. Se você não for dando para os vizinhos, para os amigos, se você não, né? Você se desespera com aquilo tudo, né? E não E se você não alimentar, ele morre. E é Ele perde o interessante efeito. Jesus falar isso há 2000 anos atrás, e a gente está nesse fermento hoje. Esse fermento que foi dado ali, foi colocado ali, ele continua, gente, tá. Se tem fermento de 200 anos aí que está fazendo pão, tem esse fermento do evangelho que tem 2000 anos e continua fazendo discípulos, né? E é uma coisa inexplicada, né? Inexplicada. É uma figueira mesmo, grandiosa, que está aí. A gente, lá no começo, para esse grupo aqui, eles só estavam vendo a sementinha, né? A figueira. Mas foram eles lá, é Jesus que plantou, e foram eles que começaram a ser as primeiras raízes dessa coisa. E nós hoje estamos nessa árvore enorme, né? Porque hoje a gente vê o cristianismo, essa árvore enorme, né? Mas o que importa é esse pedacinho por pedacinho. É bactéria por bactéria desse fermento, né? Pessoinha por pessoinha que multiplicou. Como a gente deve agradecer a Deus porque isso tudo chegou até nós, né? Foi por glória, por maravilha dele, né? E lá na sequência vem essa história da porta estreita. Olha a porta estreita aí. Essa porta, muitos vão ser salvos ou é poucos? Como é que serão? Só alguns, Senhor, vão ser salvos? Olha a pergunta deles. Porque me parece uma coisa tão difícil. Se o chefe da sinagoga é um hipócrita, me parece uma coisa tão difícil ser salvo, né? O que quer dizer essa porta? Eu me lembro sempre de uma mensagem do pastor Marcelo sobre essa porta estreita aí, que ele falava que a porta era estreita porque só passa um de cada vez. Não dá para passar no bolo. Não dá para ir junto com o pastor, não dá para ir junto com... Eu gostava dessa... Eu gostei dessa referência. Mas o que quer dizer essa porta estreita aí, gente? É porque é difícil demais? É um caminho do peregrino, é tortuoso demais, a porta é apertadinha, a gente tem que entrar e se sacrificar para poder passar. É isso que quer dizer essa porta estreita? Eu acho que não é pela dificuldade somente. Que uma porta a dificuldade ela tá aí. Nós estamos nesse mundo, nós estamos vivendo, né? Se a gente essa roseira, essa figueira plantada nesse mundo aí para subsistir as pragas e ser cuidado pelo jardineiro, é lógico que o caminho é difícil, mas não é difícil só para nós, é difícil para os outros também, é difícil para a parreira lá, né? Que nós estamos enxertados aí, que nós estamos plantados. Mas eu acho que a questão da porta é o esforço que a gente deve fazer. Essa necessidade. Numa porta estreita, a gente não carrega nada.
Uma porta estreita não se passa com jugo, não se passa com peso, não se passa com fardo, não se passa com aquilo que a gente vai adquirindo e vai colocando sobre os nossos ombros a vida toda, né? Se você vai entrar, vamos fazer assim, tentar fazer uma analogia de uma porta menor dentro da nossa casa. Geralmente as casas mais antigas, hoje eu estou numa casa mais nova, mas eu já morei numa casa mais antiga. E a casa mais antiga largo só é somente as portas da entrada. Quando você chega para dentro da casa, as portas são menores, principalmente a porta do banheiro. Ela é aquela porta mais fininha, que hoje o pessoal fala de 70, né? As portas têm 90, hoje antigamente as portas de banheiro tinham 70. Eu sei porque a minha primeira casa era muito antiga, e o meu pai, quando foi construir, ele falou, vamos botar uma portinha menor aqui. Eu falei, por que você vai colocar uma porta menor aí? E ele falou, porque é banheiro, não tem necessidade de uma porta mais larga. Eu falei, não, eu quero uma porta larga, porque se eu precisar passar um armário maior para pôr aqui dentro desse banheiro aqui, não vai passar não vai passar nessa porta. Então vamos colocar uma porta maior. Eu acho que o contexto aqui, para mim, posso estar enganada, é que se a gente tenta passar por essa porta, e que é estreita, e com muitos pesos, com muito fardo, a gente não consegue. Não consegue. Nós vamos parar nessa porta e a gente não vai conseguir entrar. Aí a gente analisa os textos de cima, a gente começa a ver, né? A hipocrisia é um fardo que a gente carrega, o fruto do não arrependimento, que a gente não tem esse fruto, muitas vezes. Eu faço parte do time da Esther, eu vivo me pegando do não arrependimento. Então, isso aí vai nos bloqueando. Aí Jesus diz, olha, você tem que se esforçar. A porta, ela é estreita, e muitos vão tentar, mas se esforcem. Se esforce todo dia, gere esse fruto do arrependimento para você entender que esse é o esforço que nós vamos ter que ter toda manhã. O preço já foi pago, a salvação nos foi dada gratuitamente, mas o esforço gere o fruto do arrependimento. Precisamos deixar de ser hipócritas, precisamos deixar de ser julgadores, precisamos deixar de ser arrogantes. Nossa, tem tanta coisa, gente, que a gente precisa deixar de ser. Tanta coisa que a gente precisa, que dá até medo de ficar falando, né? Que a nossa arrogância é terrível. A gente olha para o outro e acha que nós somos melhores do que os outros, né? Somos hipócritas porque vemos o pecado do outro e não vemos o nosso. Nossa, tem muita coisa. Então, eu acho que o se esforçar produza todos os dias o fruto do arrependimento. É isso que nos dá passagem pela porta. E quando eu deixo o fruto do dessas coisas. Quando eu produzo o fruto do arrependimento, o meu fardo começa a ser tirado. A minha bagagem começa a ser aliviada e eu consigo passar pela porta. Essa foi a coisa que passou pela minha cabeça, né? Muito bom. Muito bom. Você estava falando do banheiro, eu estava lembrando, o banheiro é um lugar de intimidade, né? Parece que a porta estreita é um lugar íntimo, né? Um lugar de intimidade. É interessante que, se eu tiver carregada de sacola, de mala, eu vou conseguir passar. Preciso largar tudo para fora. Às vezes eu chego aqui em casa correndo, de vontade de ir no banheiro, largo as coisas tudo por aqui mesmo para poder, porque eu não vou levar aquelas coisas para o banheiro, tá certo? É um lugar que eu vou assim mesmo, vou sem peso, né? Mas é um lugar de intimidade, né? E ele fala aí, olha, que quando essa porta se fechar, eu vou bater e vou falar, deixa eu entrar. E o senhor lá de dentro vai falar, mas eu não te conheço. Olha aí, que interessante. Essa intimidade com Deus, a porta estreita também tem a ver com a intimidade, né? Com o ser conhecido. Não é em qualquer lugar, não é qualquer pessoa que chega na sua casa. Aqui no Brasil a gente tem costume de levar a pessoa para ver a casa da gente inteira, né? Mas não é qualquer pessoa que você permite que entre na sua intimidade, né? É só os conhecidos. E esse Senhor aí está convidando nesse reino que cresce, que fermenta, que vai adiante. A porta é estreita, porque é cada um, né? É cada um, a intimidade individual. É o tempo que cada um de nós tem com Deus, são os pesos e os fardos que a gente tem que deixar fora, né?
para poder entrar nessa intimidade, né? E para terminar aí, nós temos esse desfecho que é muito interessante. Os fariseus chegam e falam assim: foge porque Herodes Antipas quer te matar. Jesus já nasceu sob a ameaça do outro Herodes, do grande Herodes. E agora os fariseus não querem dizer que são eles. Eles falam que é esse Herodes Antipas, o Herodes da vez, é que quer te matar. Jesus olha para eles e Jesus sabe quem é que quer matar ele. E fala para eles assim: não tem profeta que morre fora de Jerusalém. Ou seja, quem manda matar os profetas não é Herodes, os judeus. Os que morreram, os profetas que foram mortos e assassinados na história toda, não foi Roma que matou, vocês que mataram. Profeta verdadeiro, entre aspas, aí, esse verdadeiro, né? Que morre por causa de Roma. Foram vocês que mataram, né? Então ele fala, vai dizer aquela raposa, lembra da raposa lá? Ele fala no capítulo anterior, a raposa tem covil, quando fala, vou te seguir, ele fala, a raposa tem covil, mas o filho do homem não tem onde a sua cabeça. A raposa tem covil. A raposa tem poder, né? Tem poder. Mas vai dizer para ela que eu vou continuar fazendo o que eu vou fazer e que eu tenho que fazer. E vou fazer hoje, vou fazer amanhã. E só no dia que eu tiver que cumprir a minha missão é que eu vou lá para Jerusalém. Não vai ser ela, não vai ser essa raposa que vai me matar, não, né? Vão ser vocês. Vocês mesmos, né? E aí ele chora por Jerusalém. Ah, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis reunir vocês, né? E não deu. Associando esse texto com... Eu queria que vocês refletissem também sobre uma coisa. Eles, por nascimento, achavam que estavam salvos, que eram povo de Deus. E quando o Senhor fecha a porta e fala, vocês não são, muitos virão de outros lugares e ocuparão o lugar de vocês, né? Do leste, do oeste, do norte. Nós somos esses muitos. Então, a pergunta deles era se poucos iam ser salvos. Jesus está falando para eles que muitos vão estar acertados. Na casa do meu Deus, né, como ele fala, do meu Pai, há muitas moradas. O nosso fardo, às vezes, ele é pesado por nossa responsabilidade. Mas no momento em que a gente passa pela porta, que é Cristo, nós fazemos parte da mesa. Não interessa se nós somos os primeiros ou os últimos. Quem fica com raiva na fila porque alguém passou na frente, somos nós. Eu fico com raiva, eu fico olhando, se alguém passou na minha frente, eu falo. Mas no reino de Deus não é assim. Não é nascimento, não é ser judeu, não é, eu nasci na igreja, os meus pais são a bênção dos meus pais, vem para mim, né? Não é isso. No reino de Deus, é fruto de arrependimento, é intimidade com Deus, né? E, às vezes, aquele que parecia ser tão o primeiro, como os judeus, às vezes são os últimos. O importante, na verdade, aí, é você não permitir que a porta feche antes de você entrar. Então, se não entrou ainda, entra logo. Joga fora logo esse fardo e entra logo, né? Se não teve tempo ainda de fazer a sua meditação na palavra de Deus e produzir frutos de arrependimento de manhã, começa por isso. Joga logo o fardo do dia, porque o fardo do dia vai te enroscar. Vai te enroscar. O sono da noite vai chegar. Você deixar para orar lá no final do dia só, o sono da noite e o cansaço do dia. Tempo, gente, para resolver as coisas de Deus, a gente nunca vai ter se a gente se embaraçar com as coisas do mundo. Ou a gente começa a fazer, né, a produzir os frutos, ou a gente vai se enroscar. E não adianta a busca aí
do poder humano, tarefas, o Herodes que te persegue, não adianta nada disso. Tudo isso aí está resumido na missão que a gente tem. Jesus tinha esse foco na missão dele. Não vou parar de curar, não vou parar de falar. Ah, mas você vai ser assassinado por Herodes. Não vou, não vou. Ele vai, vou me matar, mas vai ser no tempo certo. Não vai ser no primeiro dia nem no segundo. E só vai ser depois que eu entrar em Jerusalém. E o povo do céu é bendito que vem em nome do Senhor. E foi assim. Foi assim. Herodes, com todo o poder, com toda a força, matou Jesus. Até que o povo gritou, Hosana, o que vem em nome do Senhor. E os ramos, né? Até que fosse visto tudo isso. Não morreu. Nosso ministério, a gente tem que ter esse foco em Cristo. Esse foco em Cristo. Né? Não são as circunstâncias, não são as pressões de fora, não é a legislação, não é o governo, não é o presidente da República, não é o senador. O foco nosso tem que ser o reino de Deus e toda a sua justiça, e as outras coisas, elas vão sendo acrescentadas conforme a necessidade do reino, né? Jesus chora por Jerusalém. Talvez a gente devesse chorar também pelo nosso povo, né? A gente queria tanto ajuntar, né? Começar da nossa casa. A gente queria juntar os pintinhos ali, né? E queria que eles estivessem juntos, e às vezes eles não estão, né? Às vezes é da nossa igreja. A gente queria juntar os pintinhos ali e pregar para o nosso povo. Às vezes é da nossa cidade, a gente queria que essa cidade ouvisse. E às vezes não é assim, e a gente chora por eles. A gente chora na nossa casa, a gente chora pelos da igreja, a gente chora pelos gritos de doutrina, a gente chora pela cidade, a gente chora pelo país. A gente continua chorando, que nem Jesus chorou por Jerusalém. A gente continua chorando. Não? Quantas vezes o sonho de Jesus era que eles se juntassem como os pintinhos debaixo das asas da mãe. Mas, infelizmente, não é assim, né? Infelizmente, eles continuam matando seus profetas, ferindo seus profetas. Mas tudo bem, o meu ministério, o meu trabalho, nada vai impedir ele, nada vai impedir. E é hoje e amanhã, e só no tempo certo. E não vai ser antes que Deus seja louvado através da minha vida. Não vai ser antes que Deus seja louvado através da minha vida. A minha vida, primeiro, tem que louvar a Deus. Tem que louvar. Jesus levou até a cruz e louvou e glorificou o Pai. E nós temos que levar até o final dos nossos dias. E é assim que os pintinhos vão sendo recolhidos para dentro das asas desse Pai. É a nossa vida primeiro. É a nossa vida primeiro. Amém? Amém. Estamos na hora. Mas é isso. Eu nunca vi uma pessoa para chorar tanto que nem eu. Jesus de misericórdia. Tem isso em vocês, né? Ai. Bom, a Nina, que ficou tão quietinha hoje, ela pode orar por nós? Posso, mas você acha que eu ia perder? Passei 2 semanas sem poder, fiz de tudo, não pude participar. Aí eu ia perder esse banquete. Essa bênção de Lucas, esse capítulo de Lucas é assim. Ai, Jesus, tantas histórias para contar, mas vamos orar. Fica para outra vez. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse banquete, Senhor, que nós tivemos nessa manhã, Pai. A tua palavra, Senhor, que nos ensina tanto, como nós precisamos, Senhor, estar atentas, estar
ligadas nessa palavra, Senhor, nesses últimos tempos, Pai. Porque, Senhor, não é fácil viver tudo isso que nós estamos vivendo, essa loucura global, Senhor, no mundo inteiro. Nós estamos, Pai, metidos no olho do furacão, Senhor. E essa palavra nos alimenta, essa palavra nos traz esperança, nos traz ânimo novo, essa palavra nos fortalece, Pai. E hoje foi assim que aconteceu. Saímos desse tempinho aqui, Senhor, 1 hora, meu Deus, em que estamos cheias pelo Teu Espírito Santo, para que possamos, fortalecidas, revestidas da Tua armadura, Pai, seguir, Senhor, nesse dia, frutificando, meu Pai, colocando, Deus, que a massa possa crescer e se espalhar, porque para isso, Senhor, Tu nos quer fazendo isso, mostrando a outros, Senhor, que existe essa esperança. Num mundo, Senhor, tão carente de esperança, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, por cada vida, Senhor, por cada vida que tu ajuntaste, Deus, nesse grupo, Pai, pelo WhatsApp, meu Deus do céu. Há tempos atrás isso parecia impossível, Deus, mas é uma realidade hoje. E nós queremos aproveitar mais de ti, nós queremos aproveitar mais de umas às outras, Pai. Ó Senhor, que a tua bênção se derrame, Senhor, sobre cada uma de nós nesse dia. Nos fortaleça e que essa bênção se estenda por onde nós passarmos, Senhor. Nos usa, Deus, como instrumento teu, para que outros venham a ter essa maravilha que nós temos, a tua palavra, a salvação, a tua presença. Oh Deus, é assim que nós te oramos, agradecidas, em nome de Jesus. Amém.